Olá, primeiro ano! Hoje é dia 10 de maio e essas são as atividades de hoje. Essa atividade também é de áudio, tá? Você também vai mandar um áudio dizendo sobre o trabalho infantil. As crianças, elas não podem trabalhar, é proibido, elas podem ajudar os adultos fazendo as atividades domésticas de casa, mas elas não podem trabalhar, fazer trabalho remunerado, né, ter salário, trabalhar fora de casa, ou mesmo dentro de casa, mas somente ajudando, certo? Somente para aprender a cuidar das suas coisas. Então, pessoal, nesse primeiro dia do mês de maio, dia 1º, foi comemorado o Dia do Trabalho. E aí, o que vocês acham? Do que a criança precisa? A criança precisa trabalhar? O que você acha? Fala aí pra tia, do que você acha que as crianças precisam? Aqui nessa atividade, pessoal, vocês vão fazer a página 128 do livro de português e a página 129. Só que a página 129 você vai fazer só até o número 6, tá? Do 7 para frente vocês não vão fazer. Então, a página 128 toda e a página 129 só a letra B e o número 6. Nessa atividade, pessoal, é muito importante vocês mostrarem para as crianças as diferenças e as semelhanças entre as palavras galo e as palavras galo e gato. É muito importante que elas manipulem o alfabeto móvel para que elas compreendam a noção de posicionamento das letras na palavra e que elas compreendam também a posição que a língua fica ao falar as letras e que ela compreenda também a ordem das letras. Quais as letras que permaneceram, quais as letras que foram trocadas e qual a diferença que ficou no som, no significado e na posição da língua, tá? É muito importante. Vamos fazer a primeira sílaba de galo. Galo, galo, galo. Então, tem duas sílabas, tem o ga e tem o lo. Eu vou escrever primeiro ga ou vou escrever primeiro lo? Qual som que vem primeiro? O que eu falo primeiro? Primeiro eu falo ga, ga, g, a, g, a. Então, mostrar bastante para a criança o movimento da letra G. Começa lá em cima, quase faz um círculo, chega na metade e vai para dentro, tá? Mesma coisa que você estivesse fazendo uma letra O, só que não termina o círculo, para na metade, faz um risco para dentro. Então, é G, A. G, A, G com A. Lo. O lo, pessoal, fazer bastante o frisado da língua que vai lá no céu da boca. L, 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 lo. Então, frisar bastante, que é um risco para baixo e um risco para frente. O L, que a língua vai lá em cima. E o O, que é uma letra redondinha, muito parecida com o G. E agora, pessoal, a gente vai escrever gato. Gato também começa com G, igual G do galo. Então, é importante você frisar isso para a criança, mostrar para ela, olha, mostra para ela a palavra galo e fala para ela que gato também começa com G. Então, leva a criança a perceber que ela vai precisar das mesmas letras que ela começou galo para escrever gato. Então, se galo começa com G e eu usei o GA, quais são as letras que eu vou usar para fazer gato, que também é GA, que também faz som de G? Por que também é GA? Porque também faz som de G. Então, galo faz som de G, gato faz som de G, que é G com A, porque é G-A. Então, a gente faz o G
e faz o A. E agora, a gente vai fazer Tó. Aí você mostra para a criança, o Tó é igual a Ló? Mostra para ela a sua boca, a sua língua. Ó, quando você fala Ló, você fala a língua lá em cima e faz a boca redondinha. Quando você fala Tó, a sua língua bate nos dentes na frente. Tó, e depois faz a boca redondinha. Quando você fala Ló, sua língua vai lá em cima no céu da boca e depois a boca redondinha. Quando você fala Tó, a sua língua bate na frente nos dentes da frente. E você fala depois a letra redondinha. Então, as duas têm a letra redondinha que é o Ó. O Ló e o Tó. As duas têm Ó. Só que uma vai ser L com O, a outra vai ser T com O. Frisa bastante, pessoal, que o T faz T, que é T com O. E o L faz L. Então, vamos escrever o T. Para fazer o T, eu vou fazer um risco deitado lá em cima e vou fazer um risco em pé. E depois eu vou fazer a letra redondinha. Pessoal, depois de trabalhar o galo e o gato, pede para a criança mostrar para você quais são as letras que são iguais e quais são as letras que são diferentes. Depois, fala para ela escrever gato. Depois, tira o T e fala para ela que letra que ela tem que colocar no lugar do T para fazer galo. Faça bastante esse trabalho de troca das letras, de permanência das letras, para que as crianças vão se familiarizando com o posicionamento das letras na palavra. E depois, peçam para elas escreverem galo e gato com autonomia. Façam primeiro todo esse trabalho com as letras soltas, com as letras do alfabeto móvel, para depois fazer o registro no caderno. O registro no caderno deve ser a última etapa. O registro no caderno deve ser depois que você já fez a consciência fonológica, ou seja, que você já trabalhou com o movimento da boca, já trabalhou com a posição da língua, já trabalhou com os sons, já trabalhou com o posicionamento das letras dentro da palavra, a ordem que as letras aparecem na palavra, para depois você registrar no caderno. Você já fez o movimento das letras com o dedinho, a criança passou o dedinho na letra, ela viu o movimento que faz. Depois de tudo isso é que ela vai para o caderno fazer o registro. Nessa atividade do caderno, pessoal, também acontece a mesma coisa. O importante é a leitura, é o reconhecimento do som, do lugar onde a palavra está e do som que ela faz. Então, olha só, pessoal, façam a leitura com a criança ou mostra para a criança a minha leitura para que a criança perceba em qual lugar que aparece a resposta da primeira pergunta. Façam com ela primeiro a pergunta para depois fazer a leitura, porque ela precisa saber, ao começar a leitura, o que ela deve procurar, o que ela deve prestar atenção. Por isso que a pergunta tem que vir primeiro. A personagem perdeu seu bichinho de estimação. Quantas noites ela está sem dormir? Então, você vai falar para a criança, olha, você tem que me dar a resposta de quantas noites que o personagem está sem dormir. Então, você vai prestar bastante atenção na minha leitura, que nesse trecho que eu vou ler vai ter a resposta de quantas noites ela ficou sem dormir. Aí você faz a leitura. Meu galinho, há 3 noites que eu não durmo, olá. Nessa hora, provavelmente a criança já vai ter percebido. Aí ela já vai te dar a resposta. Aí, se ela já te der a resposta, você fala, aonde está a palavra 3?
mostra para mim a palavra 3. Se ela não encontrar, você faz novamente a leitura. Há 3 noites. O ideal é que você mostre eu fazendo a leitura, ou você faça a leitura, ou vocês copiem o pedaço e façam a leitura passando o dedo, sabe? Como vocês acharem melhor, para que a criança perceba que ao você ler, você falou a palavra 3 e que ali é o lugar da palavra 3, que a palavra 3 está entre esses espaços, que começa com T e termina com S. E aí você vai pedir para ela escrever a palavra aqui no caderno. E depois fazer o desenho daquilo que ela realiza à noite, né? Aí você vai trabalhar na sua casa, como que é a rotina da noite da sua casa, o que vocês fazem à noite, como que é as atividades da noite da sua casa, certo? Não façam o desenho para a criança, deixem com que elas tirem de memória o que elas têm de visão daquela situação para que elas possam fazer a representação gráfica do desenho,